Olá, sejam bem-vindos à nossa edição 28, ao 28º podcast Valor Sustentável. Hoje nós vamos falar sobre projetos de geração de crédito de carbono. Então nós vamos trazer aí alguns exemplos de projetos que foram certificados em metodologias aprovadas e que estão gerando créditos de carbono, projetos estes realizados no Brasil. A gente viu nos últimos 2 podcasts um pouco de como é a estrutura, a formalização, a elaboração de um projeto de crédito de carbono, o que pode ser considerado o que pode ser aprovado por certificadoras em relação ao tipo, em relação ao projeto em si, por ele capturar emissões, né? Por ele capturar seja gás metano, seja gás carbônico, pela captura dessas emissões e também por criar-se aí produtos limpos que vão gerar menos emissões. Então a gente viu aí que a geração a certificação, a geração de crédito de carbono tem esses 2 viés, ou a partir da redução de emissões de um projeto, ou a partir da elaboração de um projeto que tenha um olhar para o futuro, que vá, a partir daquele produto, a partir daquele serviço, vá se reduzir as emissões geradas. Basicamente, voltando-se para a redução das emissões. Então, trazendo aí alguns exemplos de projetos que foram aprovados, que foram certificados nas metodologias e padrões existentes até o momento. A gente vai trazer projetos que constam na base de dados da Verra, que é uma das certificadoras, que foram aprovados na metodologia VCS, Standard Mais Social, metodologias do MDL. Algumas dessas metodologias hoje já não são mais aceitas, mas a gente quer trazer para falar um pouquinho desses projetos que foram certificados no passado e que talvez não tenham mercado no futuro, né? Então, falando aí do primeiro projeto, é um projeto chamado Aterros de Uberlândia 1 e 2. É um projeto que consiste num sistema de coleta, transporte e tratamento de gás de aterro sanitário para a produção de energia elétrica para consumo da empresa e para distribuição na rede, para incorporação na rede nacional. Esse projeto foi realizado numa empresa de coleta de resíduos de Uberlândia. Essa empresa possui 2 aterros, um aterro que já está fechado, que já atingiu a sua capacidade produtiva máxima, isso em 2010, e um outro aterro que começou a ser operacionalizado a partir de 2010, 2011. E o projeto consiste na captura de gás metano, inclusive desse aterro que já se esgotou a capacidade produtiva, por meio aí de poços perfurados na massa dos resíduos e por meio de dutos levando esse gás para uma central que irá passar pela purificação e, consequentemente, se transformar em energia elétrica. Então, a empresa utiliza aí o principal, o projeto tem como viés a captura do metano, que é um gás muito mais poluente que o gás carbônico, apesar dele ficar menos tempo na atmosfera, que o gás carbônico ele tem um impacto muito maior que o gás carbônico. Se fala em 20, 25 vezes mais poluente que o gás carbônico, se fala em 50 vezes. Então, existem vários indicadores em relação a isso. O que a gente pode afirmar é que realmente ele é mais poluente que o gás carbônico. Então, o projeto visa a queima desse gás metano para a produção de eletricidade, de energia elétrica para consumo
pela empresa e para distribuição no Sistema Nacional de Energia. Então, esse projeto ele tem uma geração de energia prevista de 2.852 megawatts. Então, esse é um projeto que teve como foco, ou que a linha de base que a gente chama, foi a redução do gás metano emitido no processo, porque eu estou capturando esse gás metano emitido no processo, e também a geração de energia elétrica limpa. Então, eu vou deixar, por meio do projeto, eu vou deixar de emitir gás carbônico, vou deixar de emitir gases poluentes por estar produzindo uma energia mais limpa. Então, tem os dois viés nesse projeto. Outro projeto é o projeto de compostagem em Santa Catarina. É um projeto que foi realizado em 13 granjas de confinamento de suínos, todas elas no estado de Santa Catarina. O objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao manejo dos dejetos suínos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Então, o projeto propõe aí uma redução das emissões por meio de uma unidade de compostagem automatizada que tratará os dejetos suínos de forma controlada e economicamente sustentável. O projeto prevê aí a redução de emissões de gás de efeito estufa de 126.239 toneladas durante o período de crédito que o projeto foi certificado. E ainda além disso, o projeto tem impacto, tem impactos relacionados à produção de fertilizantes que serão vendidos para consumidores locais. Então, irá proporcionar aí o tratamento e a estabilização dessa matéria orgânica, não sendo aplicada diretamente no solo, reduzindo os riscos de destinação desse material, reduzindo o odor, né? Combatendo a proliferação de vetores e melhorando a condição de trabalho das pessoas envolvidas, além da distribuição de renda, acesso à tecnologia e capacitação das pessoas envolvidas, estimulando uma integração regional em prol da produção de energia, da produção da captura de metano a partir de granjas de suíno, enfim, a partir de dejetos suínos. Então, esses dois primeiros projetos a gente viu aí que estão voltados à captura do metano, seja de aterros sanitários, seja de granjas produtores de suínos, para a geração de energia elétrica ou para a geração de biocombustíveis, que se trata aí, porque além da geração de energia elétrica também se pode trabalhar com o biocombustível. Outro projeto que nós podemos citar é o projeto Florestal Santa Maria. Ele é um projeto que está localizado no município de Colniza, é uma área de 70 mil hectares no bioma amazônico, no bioma da Amazônia, né? Em que, a partir da realização do projeto, a matéria-prima florestal passou a ser extraída de forma sustentável, por um manejo sustentável, potencializando então as possibilidades de uso sustentável da floresta. Consequentemente, está preservando a mata nativa, está reduzindo o desmatamento, está preservando nascentes, diminuindo o risco de queimadas na região e gerando empregos para a população local. Foi mensurado que o projeto Florestal Santa Maria captura durante a sua certificação, durante o período de certificação, irá gerar 29.923.331 créditos de carbono, que equivalem a toneladas de emissões que foram que se deixou de emitir. Vão ser 350 pessoas beneficiadas e
17.240 hectares de floresta protegidos. Outro projeto bem legal que foi certificado é o projeto de biomassa não renovável de comutação da cerâmica Milênio. Esse projeto é um projeto um pouco diferente, porque além do impacto ambiental, ele tem um impacto social direto. Então, ele foi certificado na metodologia VCS, mas também na Social Carbon, que é voltada a impacto social. Então, é um projeto que tem dois viés de impacto, o ambiental e o social, sendo bem direcionado para ambas as linhas, né? A Millennium é uma empresa familiar do interior do estado de Tocantins, contava aproximadamente no período do projeto com cerca de 90 funcionários para produzir 1 milhão de peças por mês de cerâmica. Para produzir essas peças, eram retiradas aproximadamente 30 mil metros cúbicos de lenha por ano para a queima nos fornos, nas caldeiras. Isso do bioma do Cerrado. Então, em 2007, ainda, a fábrica elaborou esse projeto de crédito de carbono, visando utilizar aí fontes renováveis de biomassa. Então, a empresa passou a utilizar casca de arroz, capim-elefante e serragem. E então, esse seria o impacto ambiental do projeto. Mas por que o projeto foi certificado também no aspecto social, no Social Carbon? Porque parte dos recursos obtidos a partir do projeto de crédito de carbono vão ser investidos em reflorestamento e vão ser investidos também na melhoria das condições de trabalho dos colaboradores, na geração de benefícios para a comunidade a partir de renda extra proveniente das vendas de crédito de carbono. Então, quais seriam os benefícios sociais? Contratação de mulheres e portadores de deficiência na empresa, contribuição com recurso financeiro e material para diversas instituições locais e membros da comunidade do entorno. Então, apoio a projetos sociais, apoio ao empreendedorismo social da região. E além de suporte, além de olhar para o bem-estar dos colaboradores por meio de suporte psicológico semanal. Então, por esse motivo, esse projeto foi certificado na metodologia VCS e na metodologia Social Carbon. Projetos nesse formato, normalmente, agregam valor ao crédito de carbono. Então, eu consigo ganhar mais pela venda dos créditos de carbono por estar atrelado a impacto social positivo também. Em resumo, o projeto prevê aí a redução de 233.710 toneladas de emissões, 272 pessoas beneficiadas e 3.032 hectares de floresta protegidos, considerando a utilização de biomassa renovável ao invés da queima de lenha que precisava ser extraída do bioma do Cerrado. Outro projeto certificado que a gente quer trazer para vocês é o TicTlog. É um projeto que buscou a substituição de combustíveis em frotas, substituindo aí a mistura de gasolina por etanol no abastecimento de frotas comerciais gerenciadas pela TicTlog. Então, cada veículo das frotas participantes do projeto é identificado por um código e por meio de um sistema monitora-se o abastecimento desses veículos para que os mesmos sejam abastecidos de etanol e não mais de gasolina. O etanol, por ser uma fonte de energia, uma fonte de energia renovável, né? Um biocombustível. Aí. Outro projeto, trazendo aqui para a nossa região, é da Celulose Irani. A Celulose Irani certificou um projeto para a prevenção de metano de águas residuais. O objetivo do projeto é o tratamento da água
que é utilizada no processo produtivo, que naquele período antes do projeto ser certificado, passava apenas por um reservatório. Então, o projeto prevê o tratamento adequado e o descarte adequado da água utilizado no processo produtivo, envolvendo tratamento aeróbico, envolvendo tratamento secundário biológico. E esse projeto, para esse projeto se previu a redução de 388.871 toneladas de CO2 durante o período de 7 anos, que foi o primeiro período, o primeiro tranche, vamos dizer assim, do projeto que foi certificado pelo impacto na prevenção de metano das águas que são utilizadas no processo produtivo da Irani. A gente tem também projetos para várias usinas hidrelétricas que foram certificados, que foram aprovados e que hoje estão gerando créditos de carbono, voltadas à questão da energia limpa. Então, são projetos, como eu falei lá no início, que olhando para o futuro, por eu estar gerando uma energia limpa, reduzem a emissão de CO2, de gases de efeito estufa. Então, se gerava crédito de carbono. Porém, a partir da COP26 e a partir dos últimos anos, mas principalmente a partir da COP26, alguns projetos já não são mais aceitos pelas certificadoras, algumas metodologias já não são mais aceitas. As metodologias MDL vão passar por um processo de reestruturação para outras metodologias, os projetos MDL devem ser atualizados para outras metodologias. Então, alguns formatos de projeto já não são mais aceitos pelas certificadoras. Está se olhando muito nesse momento para projetos de REDD+, que a gente chama, que é a preservação da floresta, né? Principalmente no bioma amazônico e no bioma do Cerrado, em regiões onde há um risco maior de degradação, mas está se olhando muito também para projetos de reflorestamento, isso em todas as regiões do Brasil, para projetos de agricultura sustentável, integração lavoura-pecuária, a questão de áreas que estão degradadas, de recuperação de áreas degradadas, e se continua também em projetos relacionados à captura de metano, mas projetos voltados à geração de energia limpa já não são projetos que são buscados e que possam ser certificados pelas certificadoras aí, pela Verra, pela Gold Standard, enfim, por várias outras metodologias. Então existe essa evolução do mercado de crédito de carbono, em que projetos que foram certificados no passado hoje já não são mais aceitos. De qualquer forma, a gente trouxe aí alguns exemplos. Quando se fala em projetos de energia elétrica, nós tivemos aí a Foz do Chapecó, que gerou crédito, nós tivemos a usina hidrelétrica Salto Pilão, então várias usinas hidrelétricas que foram certificadas e que estão ainda gerando créditos, mas que passaram por esse processo lá atrás e que hoje já não seriam mais aceitos, então vão gerar crédito no período pré-estabelecido. Esses são os exemplos que a gente trouxe também de projetos para esse podcast, né, de projetos certificados. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esses projetos, nos contatem. Se vocês têm algum exemplo que queiram compartilhar também, estamos bem abertos a essa discussão que tende a ser cada vez mais calorosa, vamos assim dizer, ou tende a estar cada vez mais em voga no mercado empresarial, no âmbito governamental, pelas oportunidades que nós temos aí no futuro. Muito obrigado por estarem comigo, por estarem conosco aí com a Sustev, em todas as nossas edições do podcast
gestão sustentável e espero vocês até na próxima.